Bom, a nossa aula de hoje está ainda ligada com a linguagem de programação CNC e o objetivo da aula é apresentar para vocês a compensação do raio de corte, arredondamento e chanfro. Há alguns comandos, alguns códigos no comando da nossa máquina, né, que permitem fazer a compensação do raio, arredondamentos e chanfros diretamente. Tá? Então, a gente sabe que a ferramenta possui um raio de ponta. Tá? Todas as ferramentas, elas possuem um raio de ponta. Esse raio de ponta aqui é esse elemento aqui, certo? E esse raio de ponta, ele é importante e geralmente as ferramentas de corte podem ter um padrão, mais ou menos um padrão, elas podem ter um raio de corte em torno de 0,8 milímetros ou 0,4 milímetros, tá? As ferramentas que possuem um raio de corte em torno de 0,4 milímetros, que é um padrão, geralmente são usadas para operações de acabamento. E as ferramentas que possuem um raio maior, como por exemplo 0,8 ou mais, já são ferramentas usadas para o desbaste. Então, quando nós vamos selecionar uma ferramenta, nós, em primeiro lugar, vamos avaliar se a ferramenta é para desbaste ou acabamento, e em função disso, na seleção da ferramenta, vai resultar, então, o raio da ferramenta. Tá? Geralmente, então, o 0,4 é usado para o acabamento. Tá? Só que, então, o que acontece? No primeiro lugar, no primeiro momento, existe esse problema do raio da ferramenta, tá? Durante a usinagem. Tá? Então, o que acontece? Tá? A ferramenta possui um raio. Vamos imaginar aqui, ó, esse raio aí, certo? Ele está, de uma certa forma, né? Aqui, ó, isso aqui, esse ponto aqui, ó, que eu estou salientando aqui vou colocar uma cor verde, esse ponto que eu estou colocando em verde, ele é a ponta da ferramenta. Então, se a ferramenta possui um raio, vocês observem que a ferramenta, a superfície da ferramenta, essa superfície aqui, ó, não coincide com a ponta. Na realidade, a ponta, ó, ela acaba tangenciando aqui um lado da circunferência do raio da ferramenta e também ela tangencia esse outro lado aqui da ferramenta. Só que a ponta da ferramenta é uma linha, é um ponto imaginário, certo? Na prática, ele não existe na ferramenta. E toda vez que nós programamos o movimento da ferramenta, sempre nós programamos este ponto aqui, ó. Então, quando a gente manda a ferramenta, vá, G01, vá para a posição X10, Z30. Quem vai para aquela posição sempre é essa ponta aí, ó, tá? É aquela ponta imaginária. Tá? E aí, então, o que acontece? Quando eu movimento a ferramenta somente no eixo Z, quem corta é essa superfície aqui, ó, da ferramenta. É a lateralzinha dela. Essa lateralzinha aqui é que vai fazer o corte da ferramenta, certo? E essa lateral aqui, na realidade, coincide com a ponta da ferramenta, com a linha no eixo Z, com a ponta da ferramenta. Se eu mandar fazer uma usinagem somente no eixo X, para lá, quem vai cortar é aquela pontinha ali, ó. Vou colocar aqui em azul. Essa aresta aqui, ó, essa lateral aqui da aresta, ó, que vai fazer o corte, tá? E ela, então, né, também, ó, ela está sobre a ponta. Essa linha que tangencia a aresta de corte coincide com a ponta. Então, geralmente, quando nós temos movimento somente no eixo X ou somente no eixo Z, essa tal de compensação do raio de corte não tem importância. Tá? Nós podemos usinar a peça sem precisar fazer a compensação do raio de corte. Mas, se nós tivermos movimento simultâneo do eixo X e Z, tá? Nós estamos programando sempre a ponta, né? Aquela linha, aquele ponto imaginário, mas quem corta é o raio. Aí nós vamos ter problema, né?
porque as dimensões, a superfície que vai ser cortada pela ferramenta não vai ser exata, tá? Então, nós temos que sempre, pessoal, que houver um corte, por exemplo, um deslocamento, por exemplo, em 2, vamos imaginar que nós temos aqui um corte que envolve 2 eixos, movimentos de 2 eixos ao mesmo tempo. Por exemplo, deixa eu fazer aqui o desenho da ferramenta. Aqui eu tenho a ponta da ferramenta e aqui eu tenho o raio da ferramenta. Então, quando nós movimentarmos os dois eixos simultaneamente, o que nós estamos mandando se movimentar é essa ponta. Só que existe, né, um espaço aí entre a ponta e o raio da ferramenta, e na realidade, quando eu movimentar essa ponta, mandar ela fazer essa trajetória sobre essa linha que eu quero definir como superfície, quem vai cortar é essa superfície aqui. E vai existir, na realidade, um erro de fabricação. Ao invés de eu produzir essa superfície aqui, o que eu preciso para a minha peça, eu vou produzir essa superfície aqui. Tá? E isso vai gerar, então, um erro na fabricação. Então, para compensar esse problema aqui, existe um código, né, que é o tal da compensação do raio de corte da ferramenta. É um código, né, é uma ação, né, é um código G, que a gente usa geralmente quando vai fazer esses movimentos nos 2 eixos, X e Z ao mesmo tempo, para que o CNC efetivamente calcule melhor essa trajetória. Então, ao invés de ele fazer essa trajetória que eu estou programando aqui, ele vai calcular para a cada novo momento, ele vai, a partir do raio da ferramenta, fazer interpolações e vai sempre colocar uma superfície, né, tangente da ferramenta sobre aquele local que eu quero usinar. Aí, então, o que ele vai fazer é mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que eu tenho novamente essa peça aí. Vamos fazer aqui novamente ela. Eu tenho essa peça ali que está sendo usinada, tá? O que ele vai fazer é calcular a intersecção de um raio de ponta com uma reta que ele precisa, que o CNC precisa. E aí, então, ó, ele vai posicionar, a cada novo instante, ele vai posicionar o raio da ferramenta, né? Ele vai posicionar o raio da ferramenta para que entre em contato com a superfície a ser usinado. E a ponta da ferramenta vai estar mais para dentro. Tá? Então, ele vai aproximar, ele vai interpolar sempre um círculo, um raio, né? Com uma tangenciando uma reta, que tem uma certa inclinação, que vai sempre, então, reposicionar internamente, né, no movimento essa ponta da ferramenta, para que ela entre mais na peça e faça a usinagem correta da superfície. Então, isso vai demandar muito mais processamento do computador do CNC. E ele vai gastar muito mais tempo fazendo essa interpolação, essa intersecção entre a superfície da ferramenta e a superfície da peça. E vai gastar mais tempo de usinagem, o que pode tornar o CNC mais rápido, mais lento. Tá? Então, é um momento que nós precisamos utilizar, sempre que eu tiver movimento X e Y, eu tenho que compensar o raio da ferramenta, só que isso vai exigir um maior processamento da máquina, do computador, né, para que ele execute essas informações. Aqui, geralmente, quando eu tenho uma situação no torno, isso é uma situação bem simples. Mas imagine agora uma usinagem de uma turbina que tem raios de arredondamento variável a cada momento, tá? Então, o computador tem que ser um supercomputador para processar essas informações e mandar em tempo real para a máquina fazer a usinagem, tá? Então, vai consumir muito mais tempo de processamento, tá? Então, existe um comando, então,
né, que nós temos que usar sempre que vamos fazer esse tipo de interpolação, né? Que quando nós movimentarmos os dois eixos ao mesmo tempo, x e y, eu preciso usar um código para fazer essa compensação. E no momento que eu uso esse código, o CNC vai exigir mais processamento da máquina, tá? Aí, tá aí, eu não tinha me lembrado dessa figurinha aí. Tá aí a figurinha, então, mostrando o detalhe. Vejam aqui, ó, aqui está a usinagem sem compensar o raio da ferramenta. Então, sempre o que está sendo programado é a ponta da ferramenta, é aquela ponta imaginária, certo? Ok? Ó, então, com isso, gera um erro de usinagem, que é esse erro verde. Ao invés de eu usinar a superfície que eu preciso, que é essa aqui, eu estou usinando uma dimensão errada, estou fazendo um erro de usinagem. Quando eu uso, então, a compensação do raio da ferramenta, compensação do raio de corte, tá? O que a máquina vai programar, então, ela vai fazer com que a ponta da ferramenta entre mais para dentro da superfície da peça e faça com que a cada momento, né, ocorra o tangenciamento da superfície da ferramenta em relação à superfície que eu estou usinando. De repente, ó, num certo momento, tá, o tangencionamento, por exemplo, pode estar ocorrendo aqui, ó. Já num outro momento, o tangencionamento ocorre numa outra superfície da ferramenta, de repente, num outro momento, em outra superfície da ferramenta. Então, ele calcula tudo isso, tá? E os códigos que são usados são esses aqui, ó, tá? O G40, o G41 e o G42, tá? O comando G40, ele desliga a compensação. Primeira coisa, ele desliga, tá? Então, por exemplo, eu posso vir até esse ponto aqui sem a compensação ligada, eu ligo a compensação e depois desse ponto em diante eu desligo a compensação, para não exigir tanto processamento da máquina, tá? Então, eu posso fazer a compensação só ali no que eu preciso. Depois, onde eu não preciso mais, que eu estou movimentando somente um eixo, eu desligo a compensação do raio de corte, tá? Ok? Outro detalhe, isso geralmente é feito no acabamento. No desbaste, a gente geralmente usina sem ter a compensação do raio de corte ligado, tá? Então, a gente só aproxima a superfície no desbaste e lá no acabamento, na usinagem final, a gente liga a compensação para poder deixar a peça na medida certinha que eu preciso. Então, o código G40, ele, em primeiro lugar, ele desliga a compensação. Tá? Se por um acaso o G41 ou o G42 estiverem ligados, o G40 desliga a compensação, certo? Então, ele é o elemento que desliga, tá? E aí vem, então, como eu vou usar o código G41 ou o G42, tá? Então, esses códigos G40 e G41, eles são esses aqui, ó. A função G41, ela seleciona o valor da compensação do raio de ponta da ferramenta, estando à direita da peça a ser usinada, tá? Vista em relação ao sentido do curso de corte. E a função G42, ela seleciona o valor de compensação do raio da ponta da ferramenta, estando à esquerda da peça a ser usinada, vista em relação ao sentido do curso de corte. Tá aqui, ó. Vamos imaginar que nós estamos, como na nossa máquina, a nossa ferramenta é uma ferramenta traseira. O revólver da ferramenta está colocada no primeiro quadrante da máquina, lá atrás, né? Aqui atrás, tá? Então, o carro porta-ferramenta, ele está na parte traseira, tá? E nessa posição aqui, ó, tá? Ele está no quadrante positivo do X e do Z. Então, assim, ó, se o nosso movimento da nossa ferramenta se dá nesse sentido, para fazer a usinagem da peça, sempre que eu precisar movimentar os dois eixos, aqui, ó, aqui ou aqui, tá? O código que eu vou usar é o G42.
se por um acaso eu estou movimentando a ferramenta para cá. Então, vou fazer a superfície daqui para cá, para baixo. Então, para compensar o raio de corte, eu tenho que usar a função G41. Isso no caso externo, tá? E no caso interno, se eu estou movimentando para cá, eu tenho que usar o G41, e se eu estou andando no sentido para cá, né, o meu movimento é nesse sentido aqui, eu tenho que usar o G42, tá? Geralmente, então, como nós estamos fazendo usinagem externa nesse sentido aqui, geralmente a nossa ferramenta se movimenta para cá, mas isso tudo tem que ser pensado no momento de fazer a usinagem, tá? Então, a gente usa o código G42 para ligar a compensação de corte no momento final que eu preciso e compensar o raio de corte, tá? Se eu estou trabalhando no sentido dentro da peça, ó, dentro da peça, se eu estou fazendo uma usinagem interna, eu vou usar o G41 para fazer esses movimentos aqui, ó, tá? Então, G41 para compensar raio de corte internamente, para usinagem interna, e o G42 para compensar raio de corte na usinagem externa, estando a ferramenta no primeiro quadrante positivo lá atrás, como está colocado aqui, tá? Então, geralmente, nós vamos usar o G42, mas não podemos esquecer que se eu, por um motivo, inverter o sentido de movimento da placa para fora, né? Aqui, ó, da placa para fora, tá? Aí eu tenho que mudar também o código de compensação. Então, esse elemento é um elemento importante. Então, aqui se a torre é traseira e aqui se a torre é dianteira, né? Se o primeiro quadrante positivo está na frente, né? Aí eu mudo também, ó. Aqui, G41 é para a ferramenta se movimentando aqui, G42 no sentido da placa para fora, e também na usinagem interna, o G42 e o G41 também aqui. Tá? Então, inverte isso. Então, nós precisamos saber, na nossa máquina, qual é o movimento que eu vou fazer para compensar o raio de corte da ferramenta. Tá? E, geralmente, pessoal, essa compensação é alguma coisa bem simples. Ó. Olha aqui o que nós estamos, um exemplo de programa, usando a função G42 ó, e G40. Tá? Então, na nossa máquina, nós estamos com a torre traseira, certo? Então, imagine aqui, ó, estou usando a torre 1, corretor 1 da ferramenta, e, ó, em primeiro lugar, dessa posição aqui, eu mando um G00 para vir para cá, para começar a usinagem. G00, G90, X110, Z100. Não sei para onde que ela veio aqui, né? Aqui, não, desculpe, ela veio para cá, tá? Então, esse código aqui, a ferramenta chegou nessa posição aqui, que é a primeira posição que está aqui em cima, tá? Depois, a ferramenta ó, manda, então, ó, o CNC manda, quando usinar este código aqui, ó, esse código aqui, ele manda a ferramenta vir para cá. Ó. Dessa posição que está, venha até aqui, ó, que é a função, o G01, comando programado. G42, ele vai ligar a compensação do raio de corte e a ferramenta vem até aqui. Ó. Ele está ligando a compensação um movimento antes de começar a fazer a usinagem do sistema. Então, ó, isso aqui é raio 5, isso então corresponde a um diâmetro, né? A um diâmetro 10. Diâmetro 10. Então, ele vem para o diâmetro 10 e Z60. Ó. Z60. Em relação ao zero peça, isso aqui é o Z60. Tá? E nesse movimento aqui, ele liga a compensação do raio de corte. E posiciona, então, a pontinha da ferramenta para iniciar o corte. Veja que eu tenho que ligar o movimento antes para já posicionar o raio da ferramenta para fazer a usinagem, tá? E aí, depois, então, ele manda o seguinte, ó, venha para essa posição aqui, ó. Aqui não foi omitido o G01, ó, porque ela é uma função modal, mas seria a mesma coisa que ter G01, X70, Z50.
tá? Então, ele vem para cá, ó, no raio x70 e no z, aqui seria 50, né? 40, tá? Aqui eu estaria 40, z 40, deve ter um erro no programa aqui, ó. Então, ele vem para cá, para essa posição, e durante esse movimento, ele acaba usinando a superfície, então, desejada, tá? Ok? Depois ele vem com o comando G01 novamente, X70, né, Z20, certo? E depois, então, faz a usinagem, então, né, que é essa usinagem aqui, tá? Então, e no final, quando ele saiu aqui, vai sair com a ferramenta nessa posição, tem que desligar o código, ó, G40, X110, Z100, mas dentro desse G40, não esqueçam que existe a função modal anterior que ficou na memória. É um G01, X40, X110, Z100. Aí ele retorna, então, para algum ponto distante. Então, no movimento antes de começar a trajetória X, o movimento que implica nas coordenadas, movimento das coordenadas X e Z, eu ativo a compensação do raio de corte e no final eu desligo a função G40. Tá? Então, essa é a função que se deseja, então, executar, que é a função G40 e G41, G42. Tá? Ok? Então, como eu estou movimentando a ferramenta nesse sentido aqui, né? A minha torre é traseira, voltando aqui então um pouquinho, eu estou usando este código aqui, ó, G42. Então, ele vai ser importante nós utilizarmos a nossa programação. Só que vamos utilizar sempre, ativar ela, uma linha antes de fazer os movimentos dos dois eixos, e depois nós desligamos, porque, caso contrário, o processamento será muito grande, tá, pessoal? O processamento da máquina vai exigir muito trabalho da máquina e isso pode torná-la lenta, tá? Alguns CNC, tá? Outros já são mais rápidos, né? E isso não vai comprometer em nada a usinagem. Por isso que tem máquinas mais caras, centros CNC mais caro e CNC mais barato, tá? Associado com a velocidade de processamento, tá? Então, G40, né? Vamos colocar aqui, ó, G40, G42 e o G41. Então, são ações, né? São códigos de programação CNC utilizados, então, em todas as máquinas CNC. Bom, o nosso comando Fagor 8035, ele tem mais duas funções, o G36 e o G39, que é justamente arredondamento de cantos. A função G36, ela faz arredondamento de cantos, e a função G39 faz chanfro de canto. Tá? Arredondamento de canto, eu tenho um canto vivo, o arredondamento vai ser fazer esse raio aqui, ó. Nós fizemos nos exercícios a semana passada, né? Elaborar um raio automaticamente. E chanfro, se eu tenho uma quina, uma ponta, o chanfro vai ser fazer isso aqui, ó. Tá? Então, tirar essa linha aqui e tirar também esse elemento aqui, ó. Então, o torno Fagor, o CNC Fagor 8035, já tem duas funções prontas para fazer isso, que é a função G36 e a função G39, tá? Basta a gente fazer a programação desse ponto aqui, ó, para que o torno faça rapidamente esse raio de arredondamento ou o chanfro de canto, tá? Como é que funciona isso? Primeiro caso, a função G36, tá? Então, a função G36, ó, se nós olharmos aqui nesse exemplo, tá? A função G36 vai ser mais ou menos isso aí, ó, tá? O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu queira fazer aqui, ó,
um certo raio. Eu preciso fazer um raio. Vejam que as duas linhas, ó, né, a intersecção das duas linhas se encontram aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir qual é esse raio, e definir qual que é esse ponto aqui, ó. Então, imagine assim, ó, se eu estou com a ferramenta aqui, ó, eu vou mandar a ferramenta vir para cá, para esse ponto aqui, ó. Vou mandar a ferramenta vir para essa coordenada. Só que eu vou, ao invés de usar a função G01 somente, eu vou usar a função G36. E aí, a função G36, ele entende que eu quero vir daqui para cá, que essa aqui é o canto vivo, né, que eu tenho, só que nesse trajeto eu quero fazer, na realidade, um raio de arredondamento. Então, o que eu faço? Quando eu posiciono a ferramenta aqui, ó, nesse item aqui, eu faço o seguinte, ó, entro com a função G36, especifico qual é este raio inicialmente, especifico qual que é o raio que eu preciso, qual é esse raio aqui, e dou essas coordenadas aqui, ó. Por exemplo, essas coordenadas aí, ó, se nós tivermos isso aqui, ó, como 0, essa coordenada aqui, deixa eu colocar de outra cor, esse ponto aqui, ó, tem coordenadas o quê? Diâmetro 20, então eu mando ele vir para o x20 e mando vir para o z, deixa eu ver quanto que é o z aqui agora, desculpe, o contrário, o z 0. Está aqui o meu 0, né? Esse aqui é o 0, tá? 0 peça. Então, o que acontece? Quando eu posiciono a ferramenta aqui, eu dou o comando G36. Especifico o raio que é de 3 milímetros. É isso? 3 milímetros. Esse raio, então, é 3 milímetros. Especifico esse ponto aqui, ó, x20, z0. E aí, quando o CNC executar essa função, ele vai, ao invés de fazer uma linha reta até aquele ponto, ele vai fazer um raio de arredondamento. Não dá para esquecer que nós temos que ligar antes o G42, antes de executar a função G36, senão ele movimenta, né, vai dar erro de usinagem, né, porque estou movimentando os dois eixos. Tá? Mas aí, então, o que acontece é que, ao invés de ele fazer uma linha reta, ele faz um raio de arredondamento. Querem ver como é fazer essa usinagem da peça? Vamos fazer essa usinagem da peça, pessoal, e vamos fazer isso através de um exemplo. Vamos fazer a ferramenta vir até aqui, depois a gente liga a função, vem até aqui, vem até esse ponto aqui, depois faz essa usinagem, vem até aqui, depois faz esse outro raio e assim por diante. Vamos fazer um exemplo mostrando, e nesse ponto aqui, daqui, a ferramenta sai novamente da peça. Vamos fazer esse exemplo usando agora a função G36, só para vocês verem como isso funciona também lá na programação da máquina. Tá? Então, vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar aqui na sequência esse exemplo para nós fazermos a usinagem. Então, vamos imaginar que a ferramenta está numa posição afastada lá da peça, tá? Eu vou vir com o comando G00 até esse ponto, depois eu venho com o comando G01, e a partir daí, então, eu faço então, a usinagem da peça, só que prevendo, então, esses raios de arredondamento. Vamos imaginar que aqui eu tenho um raio de arredondamento 3, tá? E aqui eu tenho um raio de arredondamento 5. Como é que nós vamos fazer esse programa? Tá? Em primeiro lugar, no programa que nós vamos fazer, nós precisamos colocar o cabeçalho. Então, como nós fizemos na aula passada, primeira coisa é introduzir, por exemplo, a programação avanço em milímetros por rotação, né? Isso aqui nos dá
que o avanço é milímetro por rotação, tá? Vamos definir também que nós vamos usar coordenadas absolutas. Isso aqui, então, está ligado com coordenadas absoluta. Vamos também colocar nosso programa que nós vamos usar VCC constante, tá? Isso aqui, o comando G96 está associado com VCC, velocidade de corte constante de 150 metros por minuto, tá? E aqui eu coloquei um novo código, né, que é para acessar gama de velocidades da máquina. Gama de velocidade da máquina. Então, a máquina possui no painel frontal uma gama de velocidades. Cada rotação da máquina que ela vai trabalhar está associada com uma gama de velocidades. E eu preciso especificar no programa qual a gama de velocidades da máquina que eu vou utilizar. Por exemplo, essa gama de velocidade está associada com uma velocidade máxima de 3.000 RPM. Então, o G92 aqui, ó, ele seleciona novamente o limite de rotação da máquina, e nesse caso, o nosso limite de rotação da máquina é máxima velocidade de corte igual a 3.000 RPM, tá? E esse M43 está ligado com essa gama de essa velocidade aqui, ó, 3.000 RPM, está associado com essa gama M43, tá? Na verdade, tem que olhar a máquina, todas as máquinas têm isso, tem que olhar no manual da máquina qual que é a gama 3.000 RPM corresponde a qual gama de velocidades. Então, isso aqui, basicamente, é o código, é o programa. E ainda, né, eu vou ter que usar a ferramenta T6, tá? Aqui, ferramenta T6. Vou usar o corretor T6 e deixa eu apagar aqui um pouquinho isso aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, né? E vou ligar a máquina, né? No sentido horário e ligar fluido de corte, tá? Só para lembrar desses códigos aqui, ó. Liga a máquina, liga placa, no sentido, né, horário, e o M8 liga fluido de corte, liga fluido de corte. Tá? E o G92 que eu apaguei aqui é máxima velocidade, max velocidade. Tá? Então, esse é o cabeçalho do programa, que, por exemplo, todos nós vamos ter que colocar de alguma forma esse cabeçalho. Tá? E aí, então, na sequência, vem o programa propriamente dito para a gente poder trabalhar. Tá? Então, eu defini aqui duas linhas para nós podermos, então, fazer o programa nosso para fazer a usinagem dessa peça usando a função G36. Então, só deixa eu apagar aqui isso aqui, para mim poder ocupar esse espaçozinho aqui, tá? E aqui, então, também, só para poder ocupar o espaço que eu já tinha definido anteriormente, tá? E vamos lá, então, tá? Então, nós estamos na linha N40, vamos continuar aqui com as linhas de programação, vamos colocar aqui a linha N50, então. A próxima linha é a N50, tá? A N50, eu vou vir com um comando G00, tá? Posicionando a ferramenta aqui, ó. Vou vir com a ferramenta até esse ponto aqui, ó. Tá? Então, esse ponto corresponde, vamos colocar aqui, movimento rápido, G00, tá? E venha até a posição X0, tá? E o Z, deixa eu ver se tem aqui a dimensão Z, não tem. Vamos ter que colocar aqui umas dimensões para fazer esse programa aqui. 20, né? Vamos colocar aqui, está faltando aqui umas dimensões, eu não tinha nem visto, estava faltando aqui. Vamos colocar que vamos colocar que aqui, ó, é o nosso zero peça. Esse é o zero peça, tá? Então venha até a posição X0 e a posição Z mais 2, tá? Então, essa posição aqui corresponde a 2 milímetros do zero peça. Aí,
esse aqui é meu zero peça, tá? Então, deste ponto aqui até o outro, tem 2 milímetros. Então, nesse movimento, eu vou fazer esse movimento usando uma função programada. Vou vir para a próxima linha, N60. Vou usar um código, né, G, por exemplo, primeiro vou colocar aqui, ó, vou compensar o raio de corte, G42. Vou começar a ligar a compensação do raio de corte, porque eu vou ter uma usinagem aqui, ó, usando os dois eixos, tá? E vou gerar um movimento programado G01 com o X continua em 0 e vou até o Z0. Vou vir até essa posição aqui, que corresponde ao 0. Nós estamos programando, então, esse ponto é o 0, 0. E vou usar um avanço programado, F0, ponto 1. Nos programas passados, né, pessoal, eu coloquei aqui, ao invés do ponto, a vírgula, né? Vocês têm que sempre se lembrar o seguinte, é vírgula ou é ponto, tá? No sistema, tudo que vem do sistema americano, a nossa vírgula é ponto, né? É um ponto sempre. Então, tem que sempre ver na máquina, pessoal, se isso vai ser um ponto ou se vai ser uma vírgula. Eu tinha falado na aula passada para vocês, ó, tem que ver na máquina. Na realidade, no nosso torno, toda a programação vai com ponto e não com vírgula. Mas a gente coloca aqui a vírgula, né, para representar que nós estamos trabalhando aqui, né, com vírgula, tá? Ok? 0,1. Mas na hora de fazer o programa, nós temos que colocar um ponto aqui, ó, 0,1, tá? Não esqueçam sempre disso. Então, vamos usar um avanço, né, de 0,1 milímetro por rotação. Então, quando eu gerei o CNC gerou essa linha 42, executou, a ferramenta veio para cá, ó. E aí, então, ó, né, eu estou com a ferramenta aqui ligando a compensação do raio de corte, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um comando G01 até esse ponto aqui, ó, que é o início do raio. N70. Desculpe, já posso fazer o seguinte, ó. Já posso fazer... não preciso vir até aqui, não. Eu ia fazer isso, mas eu posso já fazer isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Olhem como é que vai encurtar o código de programação. Eu mando a ferramenta na linha 70. Nós vamos utilizar um comando G36, tá? Ó, nós vamos utilizar o comando, aqui, ó. Nós vamos utilizar o comando G36. O comando G36, ele identifica o raio, tá? E a posição X e Z de intersecção das duas retas, essa com essa, tá? Então, o que eu vou fazer? Estou aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma função G36, vou dar um raio. Nesse caso, eu preciso de um raio de arredondamento de 3. E vou dar também a posição, o vértice das duas linhas, ó. Essa linha vem para a continuação da linha aqui, a continuação da linha é aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas o quê? Se nós estamos programando em diâmetro, ele tem coordenadas x20, ó, essa coordenada aqui é x20 em diâmetro, x20 em diâmetro, e z0. Eu não mudei o eixo 0. Quando o comando executar esse movimento, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai mandar a ferramenta subir. A ferramenta vai subir. Quando ela chegar nesse ponto, 3 para baixo aqui, ó, 3 para baixo, tá? Ela
O próprio comando vai gerar essa trajetória para que a ferramenta se movimente para cá, ó, e pare aqui, ó. A ferramenta, depois de executar o comando G36, ela vai parar exatamente aqui, ó. Então, vejam, se nós fôssemos usar a função anterior, que nós vimos na aula passada, nós teríamos que usar duas linhas de programa. Para vir com a peça, com a ferramenta até aqui, com o comando G01, e depois com o comando G02 fazer a interpolação circular. Com esse caso aqui, nós usamos apenas uma linha de programação. Então, aqui eu teria duas linhas de programação, anteriormente, usando o G01 e o G02, e agora eu uso somente uma linha. Só que isso é para criar um raio de arredondamento. Raio de arredondamento são raios pequenos, né? 3, 5, 10. Agora, se eu quero fazer um raio gigantesco, o melhor é fazer justamente usar o G01 e o G02. Tá? Entenderam? Esse é o código. Ó. Aí, posteriormente, eu fiquei então nessa posição aqui. Estou nessa posição aqui. Vou mandar a ferramenta vir até aqui agora. Então, a linha 80 que vai executar isso vai ser o quê? G01 mantém ainda a compensação do raio de corte ligado, porque eu já vou usar na sequência lá. G01, certo? Vou para a coordenada agora. Aqui é o 0, agora eu estou em menos 20, ó. Porque o meu 0 é aqui, ó. Então, vá para a posição, continue no raio x20, vá para a posição z menos 20, com avanço programado de 0,2. Lembrando que na máquina a gente entra com 0,2. E a ferramenta, então, faz esse movimento aqui. Ó. Quando ela chega aí, eu agora vou mandar a ferramenta vir até esse ponto aqui, ó, com a função G36. E quando eu executo a função G36, ela já faz um raio de arredondamento de 5 aqui, o que eu preciso. Então, a linha N90 vai ser um comando G36. Eu preciso de um raio de arredondamento agora de 5, R5, certo? E vá para qual coordenada? Agora a coordenada é x30 e o z continua menos 20. E com isso, ele vai fazer então, pessoal, a ferramenta vai se deslocar e nesse deslocamento ela faz um raio de 5 aqui em cima. Tá? Então, novamente, economizei duas linhas de programa, uma linha de programa. Na verdade, eu fiz esse movimento com uma linha ao invés de usar duas, o G01 e o G02. E depois, então, né, eu posso, na linha N100, eu posso desligar, desligar a compensação do raio de corte. A ferramenta parou aqui, ó. Depois de executar a linha 90, a ferramenta está aqui. Tá? Então, a última posição depois da linha N90 é aquela lá. Agora eu posso desligar a compensação do raio de corte e dar um comando G00 para vir para uma posição recuada, para retornar lá a uma posição, né? Por exemplo, afasto ela X100 e coloco lá em Z100 também, para a ferramenta vir para uma posição recuada aqui. Ó, tá? Preciso desligar placas, né? E aí então começam os códigos para finalizar o programa. Tá?
qual é o código, né? Qual é o código para desligar a placa. Então, a N110, linha 110, eu vou precisar, então, desligar a placa. Qual o código que nós vamos usar? M05, desliga a placa, né? E para desligar o fio de corte? Qual o código que a gente vai usar para desligar o fio de corte? Desliguei placa, fio de corte. Aí o operador pode apertar, pisar no pedal para abrir a placa e tirar a peça da placa. Tá? Estão vendo aí? Né? É mais ou menos por aí o programa do G36. Então ele economiza, ele agiliza um pouco o programa da máquina. Tá? Ele gera então aqueles arredondamentos quando for necessário. Mas são raios de arredondamento, são raios pequenos, né? É para tirar, fazer apenas uma quebradinha de canto, né? Opa! Fazer uma quebradinha de canto para não deixar o canto vivo. Tá? Então, é a programação, aí caiu meus livros aqui, é a programação, então, usando o G36. Então, bem simples, tá, pessoal? É necessário, então, novamente, um cabeçalho do programa, tá? O programa propriamente dito, certo? E depois desligar a máquina, tá? Lembrando que nessa operação de usinagem que nós fizemos aqui, nós estamos imaginando que existia somente um sobremetal, né, pessoal? Um pequeno sobremetal a ser retirado na peça. Todo o grosso, né, todo o desbaste já deve ter sido retirado numa etapa anterior. Feito? Agora tem também a função G39. A função G39 é a mesma, né, da função, tem a mesma ideia da função G36, só que ao invés de ela fazer um raio, ela faz um chanfro. Um chanfro de 45 graus sempre. Tá? Então, a gente programa a máquina, ó, veja nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho novamente, agora é o mesmo exemplo de antes, só que eu tenho agora aqui, ó, né, a intersecção dos dois movimentos é aqui, ó, nesses dois pontos que eu coloquei aí. Então, eu quero quebrar a ponta, né? A gente quer tirar a ponta, né? Mas, na verdade, o chanfro faz mais duas pontas, né? Ele faz uma ponta aqui e outra ponta aqui, né? Eu quero eliminar a ponta com o chanfro, né? Na realidade, o chanfro faz mais duas pontas, não só uma, né? Antes eu tinha uma, agora eu tenho duas, né? Mas, enfim, eu quero fazer um chanfro, aqui um chanfro de 3 por 45 e aqui um chanfro de 5 por 5, tá? Aí a gente usa, ao invés da função G36, a gente usa o G39, então, o G39 gera chanfro, tá? E a gente usa o termo R, tá? Para especificar qual é o chanfro. O R não quer dizer que é raio, tá? Quando existe o R na função G39, ele quer dizer que vai ser gerado um chanfro. A letra R diz aqui na função G39 que vai ser gerado um chanfro. E esse chanfro é um chanfro de 5 por 5. Então, o chanfro aqui, ó, é 5 por 5. Aqui o chanfro é 3 por 3. Tá? Então, gera o respectivo chanfro. Como que executa isso? Da mesma forma que anterior. Vamos lá, cabeçalho do programa. Agora vem a programação. Vamos vir com a ferramenta N50, de novo, né? Com um comando G00 até a posição, vamos imaginar que esse aqui é o 0, 00, né? Esse aqui é o 0 peça. Vamos vir que a ferramenta venha até o X0 e Z2 positivo.
N60, vamos ligar a compensação do raio de corte para fazer o movimento nos dois eixos, e vou ligar um G01 e vou vir até o X0, Z0, com avanço programado de 0,1. A ferramenta vem até esse ponto aqui, então. A ferramenta vem até esse ponto aqui. Vamos agora fazer esse faceamento aqui, e no meio do faceamento vamos fazer o chanfro. N70. N70. N70 vai ser o quê? G39. Vou mandar o G30, a ferramenta vir até esse ponto aqui, ó, que é a intersecção das duas linhas onde eu quero fazer o chanfro. Então, ferramenta, vá até a posição. Nós estamos programando em diâmetro, vá até a posição X20, diâmetro, né? Z0. E faça um chanfro de 3. Aí a ferramenta, então, vá com avanço programado, 0,1. Se eu não colocar nada aqui, ele pega o valor anterior, que é modal. E aí, então, nesse movimento daqui para lá, a ferramenta se desloca, e quando ela chega lá a menos nesse ponto aqui, ela faz o chanfro 3x3. E a ferramenta para aqui, ó. Depois de realizar essa linha de programação, a ferramenta para lá. De novo, mando vir um G01, N80, G01 vai até a posição aqui, então. O X não mudou, X20, e o Z, eu passei menos 20 para cá agora. Z menos 20, e o avanço F0,1. Se eu não colocar nada, ele pega anterior. Aí, agora, eu vou usar a função, de novo, a função G39. Eu vou mandar a ferramenta que está paradinha aqui, ó. Ferramenta, vá até essa intersecção dessas duas linhas aqui, ó. Esse ponto aqui. E no meio faço um chanfro 5x5. G39, chanfro de 5, X30 e o Z menos 20. Também com avanço programado de 0,1. Se não colocar nada aqui, ele pega sempre o anterior. E aí, então, a ferramenta vai vir até essa posição, só que no meio do trajetório, ela faz o chanfro 5x5. E para aqui, ó. Parou aqui a ferramenta. Agora, vou mandar a ferramenta... Vou mandar a ferramenta vir para a posição recuada. Vou recuar ela. Vou desligar a compensação do raio de corte, N100, G40. Vou colocar agora uma outra linha, G110, G00 e X100, Z100. N120. Desliga a placa. Desliga fluido de corte. M09. Eu liguei fluido de corte. Liguei, tá aqui, ó. Liguei placa e liguei fluido de corte, tá? Parou peça, tá pronta a peça, então, para que nós queremos fabricar. Então, vejam que fica bem mais simples usando esses comandos aí do que usar o G01 e o G03. Mas, pessoal, vejam que isso é só raios de arredondamento e chanfro. Esse comando G39 ou o G36, eles não fazem isso aqui, ó. O G36, ele não faz esse tipo de peça aqui, ó. Esse tipo de raio. Sempre é um raio de arredondamento. O raio é sempre externo, né? Sempre o raio é externo. Então, esse tipo aqui, o G36, não faz, tá? Ok?
Então, tem que ter isso bem em mente, que ele não realiza isso. Então, só é chanfro e raio de arredondamento. Se eu quero fazer esse tipo de superfície, tenho que usar o comando específico para fazer essa interpolação circular aqui, ó, tá? Então, são as funções, então, pessoal, que são comuns aí de serem encontradas e podem ser encontradas, então, no nosso comando Fagor 8035.